A gente combinou dele falar sobre os hormônios, né, durante o trabalho de parto, né? Então, eu queria te perguntar, para que servem esses hormônios? Como é que eles funcionam? Não, vamos um pouquinho de cada vez. Tá, legal. Eu acho interessante falar de hormônios, porque a gente não vê, né? Hormônios é algo que a gente tem que acreditar, né? Até mesmo se a gente pegar lá no microscópio e olhar, a gente não vai ver, porque é algo que não é visível, né? Uhum. O hormônio. Então é algo que a gente tem que acreditar muito. E com isso, inclusive, muitas coisas são atribuídas aos hormônios, né? E muitas culpas são colocadas nos hormônios. E porque já que a gente não está vendo mesmo, vamos pôr tudo na conta dos hormônios, né? Ah, isso aqui é hormônio, isso aqui é culpa do hormônio, e tudo é hormônio, né? Então, muitas vezes, até mesmo a mulher não grávida, né? Que está lá nas suas fases, né? Nos 4 ciclos que ela passa, os ciclos semanais, até menstruar, e aí ela vai ter lá aquela semana que precede a menstruação, né? Que alguns vão chamar de TPM, tensão pré-menstrual, eu não gosto desse nome, não acho que é o nome mais correto, É. mas e aí vão colocar a culpa, são os hormônios, deixa ela quieta porque ela tá irritada porque tá de TPM. E se coloca muito culpa nos hormônios, né? Sem olhar que, na verdade, essa fase é boa que seja assim, tá tudo certo que seja assim, isso não tá errado, né? E não tem que haver uma culpa nisso, né? Ou até mesmo na gestação, quando se fala, não, ela tá vomitando muito, é culpa dos hormônios, né? E sempre vão se colocando culpa nos hormônios, sendo que muitas vezes uma mulher que vomita muito no início da gestação pode ter várias questões emocionais que podem estar relacionadas a vomitar bastante, que as pessoas podem olhar mais para essas questões, ajudá-la a resolver essas questões e não só colocar a culpa, é hormônio, toma esse remedinho aqui para enjoo que vai passar. E às vezes o problema não é o enjoo, o problema é o que está causando o enjoo, né? Então tem muitas culpas colocadas em hormônios. Mas a sua pergunta, eu imagino que você queira saber as culpas boas, né, dos hormônios em É, relação ao parto e isso. em relação a acontecer o parto. Então, eu gosto de destacar uma sequência hormonal que eu acho que é bem interessante, inclusive para as pessoas entenderem como o parto acontece, da parte fisiológica, né? Então, vamos imaginar que tem um bebezinho lá dentro do útero, que até 12 semanas ele se forma, né? Até com 12 semanas, se a gente olhar lá dentro, você vai ver os dedinhos do pé, dedinho da mão, tudo, tá tudo formado, né? A partir de 12 Uhum. semanas que o bebê passa a apenas crescer e se desenvolver, mas não surge nada. O que surgiu, surgiu, o que não surgiu, não surgiu desse bebê, né? E ele vai, a partir daí, se desenvolver. Alguns órgãos, eles já começam a funcionar intraútero, né? Por exemplo, o sistema urinário do bebê já funciona intraútero, tanto que o bebê faz xixi, que é o que forma o líquido amniótico, né? Então, o líquido amniótico ali é todo o xixi que tem na boca. Todo o líquido amniótico é praticamente 99% é formado pelo xixi que o bebê faz na bolsa, tal. Então, a gente sabe que tem alguns órgãos que já funcionam intraútero. Tem alguns órgãos que vão funcionar muito depois da vida extraútero. Por exemplo, o sistema muscular do bebê, ele já começa a se movimentar. Com 9 semanas de gestação, o bebê já tem uns movimentinhos lá, né? Então já tem um comecinho de sistema muscular, só que ele só vai amadurecer com 1 ano de idade do bebê aqui fora, que é quando o bebê estará andando, né? Então ele demora muito tempo para amadurecer, né? E tem um outro sistema que eu gosto de destacar bastante, que é o sistema pulmonar do bebê, que é o sistema que, dentro da teoria mais aceita hoje para trabalho de parto, está envolvido, que é quando a célula pulmonar do bebê amadurece. Então, a celulinha é como se fosse um ovinho, que tem uma membraninha lá bem fininha, né? E essa célula, quando ela está imatura, ela não está apta à entrada de oxigênio, ela é fechada. E aí, quando ela amadurece, assim como quando uma laranja cai do pé, ou assim quando uma borboleta sai do seu casulo, né? Ela amadurece, e aí essa celulinha, ela abre, ela eclode, e ela libera um hormôniozinho que tem ali dentro, que se chama surfactante, tá? Que é um hormônio que vai cair no líquido amniótico, né? Então ele vai sair pelas vias aéreas do bebê, milhões de celulinhas eclodindo e mandando esse hormônio para o líquido amniótico. Ele vai mudar a consistência do líquido amniótico bioquimicamente, né? Tanto que antigamente até funcionava a barriga das mulheres para tirar líquido, para olhar, para ver se já estava maduro, né? Isso tem muito a ver com presença de células pulmonares, né? E aí, ah, esse surfactante que é o hormônio da ignição do parto, que é o hormônio que vai entrar em contato com a placenta e vai mandar uma informação bioquímica da placenta para o cérebro da mãe, dizendo, opa, nós temos aqui
o surfactante, que é o hormônio que aí vai funcionar igual pecinha de dominó. Você derruba a primeira peça e tá, 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 tá. As outras vão caindo na sequência, né? A Aham. próxima pecinha do dominó é a prostaglandina, que é o hormônio que vai agora fazer com que as contrações comecem a acontecer, né? Aquelas contrações que primeiro são desordenadas, que caracterizam os pródromos, e aí depois elas vão ficando ordenadas, rítmicas, de 5 em 5, 7 em 7 minutos, que é a fase latente, que é onde o colo do útero ele vai afinando e dilatando até mais ou menos 6 centímetros, né? Que é essa fase latente. Aí nisso a cabeça do bebê vai e começa a forçar o colo do útero, ou a própria bolsa começa a forçar o colo do útero, vai um outro aviso para o cérebro da mãe falando, opa, precisamos colocar mais lenha na fogueira, e essa lenha na fogueira é a terceira pecinha do dominó, que é a ocitocina, que daí é o hormônio que vai dar o upgrade no parto, né? Que vai dar aquela injeção de contrações mais fortes, mais perto uma da outra, que caracteriza a fase ativa, né? E aí a fase ativa vai caminhando, 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 até a hora que dilata todo o colo do útero e a cabeça do bebê preenche a vagina da mãe, ela continua agindo, aí a mãe faz forças, períodos possíveis, o bebê nasce e ela continua agindo para a saída da placenta depois, para expulsar a placenta, né? E aí depois, a próxima pecinha do dominó que vai ser derrubada é a prolactina, que é o hormônio depois que vai ajudar a produzir leite, né? Por isso até que quando se faz uma cesárea marcada, a mulher simplesmente não tem nenhum desses hormônios, você faz uma cesárea, de repente a hipófise, que é a glândula responsável por produção hormonal, fica doida, fala, meu Deus, o que aconteceu nesse corpo? Que eu não sei o que está acontecendo. E aí, em vez de o leite descer em 2 ou 3 dias, que é o normal, demora 5, 6 dias para descer, porque demora para o corpo entender que tem que produzir prolactina. Por isso que 60% das mulheres que têm cesárea eletiva não conseguem amamentar, porque o bebê começa a passar fome depois de 5, 6 dias, e aí dá mamadeira, o bebê acostuma com a mamadeira, e aí vai aquela sequência toda, né? Mas uma outra coisa que eu gosto de destacar dos hormônios também, na hora do parto, é que essa sequência é a sequência que faz o parto acontecer. Mas tem uma injeção hormonal, que é o tal do coquetel do amor, né? Que o Michel Rodin fala Aham. bastante, né? Que Isso. são outros hormônios envolvidos na hora do parto ali, que ajudam a mulher a parir, né? Então, existe uma sequência. Por exemplo, se eu for correr uma maratona, tá? Quando eu chegar no quilômetro 30, eu tô quase morrendo, tô falando, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida? Por que eu tô correndo isso? E daqui a pouco, os últimos 12 quilômetros da maratona, eu corro e a coisa vai melhor, e eu chego no final, parece que eu nem tô tão cansado assim. O que aconteceu no meu corpo, né? Se com 30 quilômetros eu estava muito cansado e com 40 eu tô menos cansado, né? Há uma injeção de hormônios, que é uma sequência de serotonina, endorfina, adrenalina, relaxina, que é o hormônio responsável pelas fibras musculares esticarem mais, né? E aí, esses hormônios são responsáveis pelo trabalho de parto acontecer, e a relaxina, além de ela ajudar a elasticidade, ela ajuda a relaxar, né? Então, ela ajuda a pessoa a sentir menos dor do que ela sentiria se ela não tivesse com esse hormônio. Então, ela é uma analgesia natural. Ela é um hormônio que ajuda a analgesiar, né? Tanto que quem não está com esse hormônio agindo e vê, só pensa, não, um bebê passando ali, empurrando a vagina, nossa, vai doer absurdamente, né? Porque ela não consegue imaginar como é estar com esses hormônios na hora do parto, né? Não que não dói. Todo mundo conta que dói muito, dói pra caramba, né? Mas existe essa defesa do corpo que é justamente para conseguir passar por esse processo e que seja fisiológico e que todo mundo saia bem disso, né? E que não morra de dor, como existe palavras que são colocadas às vezes em relação ao parto. Eu falo para as mulheres que às vezes elas ficam, as mulheres em trabalho de parto, que elas ficam querendo ter a dor, né? Que a gente chama de dor, que é a onda, a contração, o nome que se quiser dar, para poder ter o relaxamento que vem depois. No dia que eu descobri